volta, cara. Nossa. Deus. Eu Cada tava, benção, cada benção. Glória a Deus. eu tava relembrando com ele aí, quando a gente se conheceu lá no navio. Aí quando ele chegou, já tava no navio, né? Só que eu era do mundão, né, irmão? Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de contar meu testemunho de vida pros irmãos, para quem não é irmão, né? Jesus me tirou lá da roça, da Bahia, para me apresentar ao mundo. Eu nasci num terreiro de macumba, aprendi assim, família toda do Candomblé. E lá nesse navio eu conheci esse abençoado aí. Chegava lá na salinha pequenininha, do tamanho de um banheiro, colocando os louvores. Ah, meu irmão, aquilo ali me incomodava tanto. Eu saía da sala, eu deixava ele sozinho. Aí fazia questão de chegar primeiro para botar os axé lá da Bahia, né? Mas também ele, na sabedoria aí que Deus deu a ele não falava nada, suportava ali, ficava ali na sala. Ele não fazia o mesmo que eu fazia, né, Toninho? Não saía, sustentava o fogo. E ali eu fui ouvindo aqueles louvores e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Estou na Glória a presença do Deus. Senhor. Mas Amém, amém, irmão. foi lá naquela salinha pequena, a gente pensa que não, mas aqueles simples louvores ali, foi minando, 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 até que o Senhor Jesus falou, chega, né? Chega, vem para mim. Glória a Aí Deus, irmão. agora, depois de quantos anos, né, Toninho? Mais de 20 anos. Ele andou por São Paulo, voltei para Bahia, agora a gente se reencontrou aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí. Glória a Deus. É, isso aí. E nós Amém, estamos. amém. Mas seja bem-vindo, viu, irmão? Toda terça-feira, umas 20 horas, a gente manda o link aqui, né? A gente traz uma palavra, é uma horinha aqui, das 9 às 10 da noite aqui. Tá bom. Então, é até aqui o canal aqui para a gente se encontrar, os irmãos que estão mais longe aqui de São Paulo, né? Então, fique aqui super à vontade aqui de entrar, de comentar, de trazer testemunho, né? Como o irmão bem comentou aqui, Deus, o Espírito Santo guia a gente aqui, é uma forma da gente continuar aqui as nossas conversas, né? O Ricardo aqui, que era o líder dos homens, durante a pandemia teve essa ideia aqui, durante a pandemia ajudou demais a gente, né? Então, continuamos aqui até pelos irmãos que não estão em São Paulo, que estão mais longe, então está sendo bem isso aqui, toda terça-feira, fique muito à vontade aqui. Tem um grupo aqui do WhatsApp, se o irmão quiser entrar aqui, a gente manda o convite por aqui também. Senão o Marquinhos continua aí sendo essa benção aí na vida do irmão e vai mandando o link aí de vez em quando, tá bom? Tá certo. Mas fique super à vontade, seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço aí a Amém. receptividade. Amém, irmão. O Osni, o irmão pode orar aqui pela gente, pra gente iniciar, irmão? Posso, hein? Prazer. Tá de casa nova aí, então fique à vontade aí. O Osni mudou de casa aí, viu, Marquinhos? O pessoal... Mudei. Tá meio Glória. bagunçado, né? É que eu tive legal aqui, deixa eu olhar as fotos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez, Pai, reunimos aqui nessa noite, Pai, homens que buscam, Pai, o conhecimento, a sabedoria, buscam, Pai, te conhecer melhor. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos acertou mais um dia de vida aqui na terra, Pai, para poder se reunir essa noite para falar de Ti, te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor. E acima de tudo, Pai, pedir a Ti, Senhor, com toda a gratidão do mundo, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa nossa casa, abençoa nossas famílias, abençoa aqueles homens também que não conseguiram entrar, Pai, por alguns motivos não conseguiram chegar. Pai, usa o pregador dessa noite, Pai, fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, irmãos. Pastor Carlinhos, a palavra está com o pastor. Obrigado Amém. aí por aceitar, viu, pastor? Sei que o pastor tá na correria da obra aí, mas
vai ser Glória a bênção para a Deus. nossa vida, querido pastor. Sempre é um privilégio, né? Meditar um pouquinho na palavra é um privilégio que Deus nos concede. Então, um grande prazer. E eu quero comentar algumas coisinhas hoje, e é um bate-papo que nós vamos ter aqui. E o tema que eu escolhi aqui é viver de aparência. É muito comum, né? As pessoas no mundo viverem de aparência, né? Pessoas que são ricas, que perderam tudo, mas elas não deixam de ostentar ou de mostrar que ainda continuam naquela posição que elas não têm mais. Então, vivem de glórias do passado, elas têm que ficar sempre um estilo de vida que possa chamar a atenção das pessoas, viver de aparência. E, infelizmente, isso também acontece dentro da Igreja de Cristo, dentro das igrejas de uma forma geral. Pessoas vivendo de aparência, vivendo de experiências do passado, que no passado fizeram isso, que no passado fizeram aquilo. Então, é muito comum hoje as pessoas fixarem algo que aconteceu no passado e não procurarem coisas novas. Nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tem coisas novas todos os dias para nós. Então, é importante a gente ter essa consciência que Deus quer revelar coisas novas. A prova é a própria palavra de Deus, né? Quando a gente lê, puxa vida, eu já li esse versículo, já li essa história, mas hoje parece-me que algo diferente aconteceu. O Espírito Santo me revelou algo que antes eu não tinha visto, não tinha percebido. Isso é realmente viver uma vida intensa com o Senhor. Então, novidade de vidas, todo dia nós temos que ter novidade de vida. E não viver de glórias do passado, aquilo que fizemos, porque no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo. Glória a Deus, que Deus te usou, mas Ele quer que a gente, que nós, servos do Senhor, estejamos ativos, sempre trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E eu peguei como exemplo uma das cartas que o apóstolo João escreveu, né, das 7 cartas mandadas à Ásia. Eu quero pegar uma delas. Essas cartas foram escritas ao anjo da igreja, que é aquele que é o portador da mensagem, né? Então, aquele que tem a responsabilidade da vida moral e espiritual da igreja. Então, as cartas foram escritas, que é o próprio livro de Apocalipse, ele foi escrito e mandado para 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas autênticas, não eram igrejas fictícias, eram igrejas que existiam na época. E elas vão refletir aquilo que a igreja cristã, nesses 2000 anos, desde a sua fundação, lá com Pentecostes, até o arrebatamento, é o tempo da igreja cristã. E nesse tempo todo, o que acontecia com aquelas 7 igrejas da Ásia, a gente pode ver, a gente pode se identificar em muitos pontos de algumas delas, ou de todas elas. Então, elas foram escritas para o anjo da igreja, para transmitir àquele povo, e aquilo que eu quero mencionar aqui é que ela foi escrita lá no ano 96, o livro de Apocalipse, na época do imperador Domiciano, que ele reinava em Roma. Ele foi considerado uma ressurreição de Nero. Tamanha era a perversidade que ele fazia, como ele foi terrível, principalmente para os cristãos. Então, a grande perseguição da igreja passava por esse momento, e Deus levantou, então, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, dando essa revelação das coisas futuras, para que ele pudesse, então, escrever e mandar uma cópia desse livro, que é o livro de Apocalipse, para cada uma das igrejas. E hoje a gente pode identificar os problemas, as virtudes que elas passavam, como a igreja hoje, a igreja cristã passa. Então, como a palavra é um livro vivo, né? Não foi escrito só naquela época, né, no ano 92, mas ela é perfeitamente aplicável aos nossos dias de hoje. Então, ele foi enviado numa forma de carta para 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Não se tratam de igrejas, como eu falei, fictícias, nem mesmo simbolismo, eram igrejas reais, igrejas que estavam acontecendo na época em que o apóstolo João escreveu. Elas apresentavam no seu todo as virtudes e falhas que viriam caracterizar todas as igrejas no tempo futuro. Tanto as virtudes que elas tinham e as falhas iriam também se refletir na época desses 2000 anos da igreja cristã. Assim sendo, as 7 igrejas aqui mencionadas apresentam um perfil completo da igreja cristã, desde o seu estabelecimento no dia de Pentecoste ao dia do arrebatamento, como eu falei, quando o Senhor voltar, que vai marcar o fim da igreja cristã sobre a face da terra. Então, abra aí comigo a palavra em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes.
Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6, nós vamos ler e vamos fazer alguns pequenos comentários. Por si só, ela é autoexplicativa, mas é importante a gente ter na mente viver de aparência. Essa igreja estava tendo uma característica de viver de aparência. E, através do Espírito Santo, o apóstolo João vai escrever, vai exortar, vai dar uma exortação para essa igreja, para o comportamento dessa igreja, e é aplicável perfeitamente para cada um de nós. Não quer dizer que nós estejamos vivendo de aparência, mas muitas vezes a gente cai no automático. Eu vou automaticamente para a igreja, automaticamente eu canto, automaticamente eu oro, não penso naquilo que eu estou cantando, eu não reflito naquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Então, e às vezes a gente fica, né, no automático, deixando de ter uma consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque o Senhor quer um culto verdadeiro, um culto de coração, algo que brote do fundo do coração. Então, Apocalipse 3, de 1 a 6, eu vou ler aqui na versão corrigida, você pode acompanhar comigo aí, por favor. 3, de 1 a 6. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui a igreja de Sardes estava vivendo um momento de aparência, né? Eles estavam com uma pequena chama brilhando, mas era uma pequena chama. E tinham a fama de fiéis, mas não eram. Muitas vezes a gente vê, olha, nossa, como aquela pessoa é cristã, como aquela pessoa é espiritual. Quem conhece lá dentro o íntimo é o Espírito Santo, é só o Senhor Deus. Então a gente tem que tomar cuidado de a gente não achar que aquele é mais consagrado do que o outro. Eu tenho que olhar para a minha vida e não viver de glórias do passado, ter uma experiência nova com Deus todos os dias, é o que ele espera. Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, nesse mundo caótico, perdido, mundo caído, tanta injustiça, tanta mentira, tantas coisas erradas que a gente vê, e às vezes a gente se abala com tudo isso. Mas o Senhor quer que no meio de tudo isso a gente tenha uma experiência nova com Ele, para poder compartilhar com outras pessoas também. Eles pareciam, esses lá de Sardes, pareciam seguir Jesus, mas estavam mortos espiritualmente. E essa cidade, uma curiosidade, ela foi a primeira da região a receber o Evangelho através do apóstolo João. Foi a primeira das 7 igrejas, mas também foi uma das primeiras a desviar-se da fé. Que coisa terrível, né? A gente tem a oportunidade de aceitar Jesus. Que bom que há quantos anos eu estou servindo ao Senhor, há quantos anos eu fui alcançado. Mas e hoje, como nós estamos? Será que a nossa fé foi diminuindo? A nossa expectativa, né, com a volta do Senhor esfriou? Como é que está a nossa vida espiritual perante o Senhor? Então, é muito importante a gente pegar o que estava acontecendo em Sardes e não deixar que aconteça conosco. O versículo 2 que nós lemos: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, havia uma pequena chama ardendo ainda em seus corações, uma pequena chama, né? E eles deveriam lutar para que ela não se apagasse. As suas obras já eram imperfeitas, como nós vemos aqui. Com ela, com essa pequena chama acesa, ainda dava para identificar algumas obras. Já não restaria nada de bom se morresse, né? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então,
é muito importante como que estão as nossas obras, aquilo que estamos fazendo. A perfeição aqui, eu vejo aquilo que fazemos de coração. Estamos fazendo de coração? Ou, porque todo mundo faz, poxa, se eu não fizer vai ficar chato, poxa vida, me convidaram para fazer isso, eu tenho que aceitar. Não é assim que tem que ser a obra do Senhor. Não é para aparentemente mostrar que eu tenho prazer em fazer. Não, eu tenho que mostrar que eu sou grato a Deus por dar o privilégio que eu faça isso, aquilo outro na casa do Senhor. Então, que as nossas obras, né, sejam, de fato, reconhecidas pelo Senhor. Então, eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E no versículo 3 ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Ele exorta aqui a gente se lembrar, nós estamos falando aqui, né, que desde a pandemia, graças a Deus, já completou, ou está completando agora 4 anos, que a gente se reúne todas as terças-feiras aqui, e então é para a gente se lembrar, lembra-se, olha como ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Traz a memória. Os dias são maus, os problemas surgem, mas quanto alimento sólido nós aprendemos aqui, estamos aprendendo nesse grupo. Quantas experiências, quanta coisa compartilhada aqui que nós pudemos participar e ouvir, isto serve também como um alimento para nós. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, coloca lá no coração, porque dias poderão surgir que aquela experiência que o irmão trocou aqui, ou que eu mesmo já passei, eu posso aplicar naquele momento de provação, de luta e de problemas. E ele fala aqui, arrepende-te. Se tem que colocar a casa em ordem, coloca lá. Né? Então, ele quer que a gente vigie. Olha, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. O vigiar aí é todo dia, é todo tempo. Não é só vigiar porque o Jesus pode voltar. Mas quem pode nos assegurar que a gente não vai partir a qualquer momento dessa vida, independente da volta do Senhor? Então, nós temos que estar vigilantes todo o tempo, que as nossas obras sejam perfeitas perante o Senhor, que Ele se agrade, né? E a gente tem que abandonar as coisas erradas, aquilo que atrapalha o tropeço que muitas vezes surge na nossa caminhada cristã, que impede a gente ter boas obras, obras aprovadas, obras que possam chamar a atenção do Senhor. Então é muito importante a gente ver essa recomendação para aquela igreja lá do primeiro século, como ela é aplicável nos dias de hoje. Porque a palavra é viva, a palavra é para ontem, para hoje e para amanhã. Essa palavra está sempre pronta para nos exortar. Então, olha lá, lembra-te depois do que tem recebido e ouvido e guarda-o. Guardar aí, depois é para colocar em prática, não é para guardar, esconder e esquecer. Não, é guardar, trazer à memória quando as coisas surgirem e o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar esses momentos tão gostosos que estamos tendo aqui para compartilhar com outras pessoas. Nós temos um mundo, né? O nosso campo de atuação, nosso campo missionário, é onde nós atuamos. Não é no nosso lar, primeiramente, ou o nosso trabalho, os colegas, os vizinhos, a família de uma forma geral, todos nós temos um campo de trabalho. Ninguém pode falar assim, eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser missionário, então eu tenho que ficar quietinho no meu cantinho. Não, senhor. Todos nós temos que praticar aquilo que temos ouvido e aprendido, porque de alguma forma vai ser bênção. E quantas vezes vocês mesmos já testemunharam aqui de momentos que Deus abriu a oportunidade para que você fosse usado, para que você colocasse em prática aquilo que você ouviu e aprendeu, não é? E você colocou em prática. Então, é para lembrar e guardar e colocar na prática a hora que for necessário. Agora, se está amortecido, se está esquecido, ele dá um alerta aqui, arrepende-te, né? E vigie. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E o versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas
que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que me chama a atenção aqui de uma igreja, né, ele fala algumas pessoas. Ele não fala a maioria dessa igreja, né, não se contaminaram, né, estão vestidas de, né, não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Branco simboliza a pureza, a justiça, portanto, são dignas disso. Então, algumas pessoas. Que pena que nessa igreja, lá no primeiro século, só tinha algumas pessoas, porque eles estavam vivendo, a grande maioria, vivendo de aparência. Nós não sabemos o tamanho dessa igreja. Claro, as igrejas aqui mencionadas não eram super igrejas, eram igrejas pequenas, eu creio, mas aqui ele poderia dizer, né, a grande maioria das igrejas, das pessoas, perdão, não se contaminaram com as suas vestes. Mas aqui ele fala, algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas. Então eles não se corromperam, algumas pessoas não se corromperam. E a gente olha no mundo de hoje, a gente olha para dentro das igrejas, quem somos nós para julgar, mas como é que o Senhor olha para a nossa igreja? Algumas pessoas naquela igreja me servem. Algumas pessoas naquela igreja eu posso contar. Algumas pessoas naquela igreja trabalham. Algumas pessoas naquela igreja são fiéis. Talvez Deus olhe para a nossa igreja e também mencione esse termo, algumas pessoas. Quem sabe se um dia ele possa mencionar a maioria daquela igreja tem sido, né, não se contaminou com esse mundo. E cada vez que as coisas passam, meu irmão, você sabe, né, o mundo entrando dentro da igreja, valores sendo trocados, valores invertidos. Agora não é mais pecado aquilo que no passado falava que era pecado, todo mundo está fazendo, então não é mais pecado. E aí as coisas começam a tomar outras proporções. Então, cuidado, é para vigiar, como ele falou aqui. Se tem coisa errada, arrepende-se. Arrepende, coloca a casa em ordem, vigie, porque Deus está analisando as nossas obras, né? Que a gente não viva de aparência, só de fachada, que a gente seja um crente genuíno, fiel, primeiramente que agrade ao Senhor. Não queira agradar o seu pastor, o seu líder, agrade ao Senhor. E quando a gente agrada ao Senhor, a gente sente aquela paz, aquela alegria que o Espírito Santo mostra que ele está satisfeito com o nosso comportamento. Então é muito importante a gente trazer para os nossos dias, para não cairmos nos mesmos erros que aquela igreja de Sardes estava caindo. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A recompensa aqui aos vencedores virá na forma de livramento completo da corrupção desse mundo. Mas ele fala assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Isso mostra o quê? Que o nosso nome pode ser arriscado do livro da vida. E o que é que vai fazer o Senhor riscar o nosso nome? Eu já falei isso aqui, volto a falar, muitas heresias por aí pregadas, uma vez salvo, sempre salvo. Mentira de Satanás. Uma vez salvo, vigie, permaneça firme, trabalhe, ore, busque ao Senhor novidade de vida a cada dia, para que o teu nome continue no livro da vida. E ele deixa claro aqui, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Há possibilidade do nome ser riscado, sim. E aí a responsabilidade é nossa, não é do Senhor. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer em riscar um nome que um dia o aceitou como Senhor e Salvador. Mas ele é obrigado, porque ele é justo, ele é fiel, ele é justo, é verdadeiro, é Deus é amor, mas ele é justo. Então, caso a gente abandone, né? Caso a gente viva de aparência, só para mostrar para os outros, mas perante o Senhor não dá para a gente esconder nada. E a gente pode perder, sim, a salvação. Claro que Deus não quer, Ele dá tantas chances, tantas oportunidades. Eu fico vendo, quando a gente sai na rua, a gente vê carro para lá, carro para cá, dependendo do horário que a gente sai, aquele trânsito. E eu fico pensando, Senhor, só o Senhor, na tua soberania, vai saber o dia exato da trombeta tocar. Porque eu fico pensando, nossa, esse carro vai para lá, tem tantas pessoas dentro daquele carro, ele vai lá negociar, vai trabalhar, vai vender, vai fazer isso. Cada um tem uma atividade intensa todos os dias.
E Deus conhece a vida individual de cada um. Aliás, Ele conhece o que estamos pensando, que vamos falar ainda. Conhece o último dia da nossa vida antes que ele existisse. Então eu fico pensando, Senhor, só a tua soberania para dizer, toca aí a trombeta para que o arrebatamento aconteça. Então, se dependesse de nós, ó, o momento é agora. Não, agora não, porque tem gente que está se convertendo ali, ó, tem gente que está prestes para se converter, espera mais um pouquinho, ou no momento de ira, não, toca essa trombeta aí para que todo mundo saiba que existe um Deus justo e fiel. Na nossa cabeça tão pequena, né? Como é que a gente poderia identificar o dia do arrebatamento? Então, é importante a gente ficar preparado. Tem que vigiar, tem que estar preparado. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, que ele falou aqui, né? Deixa claro esse versículo, se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder a salvação. E aí ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aqui é uma delas, tem mais 6 igrejas, que você pode lê-las com calma, mas elas refletem essas igrejas desses 2000 anos, desde do Pentecostes até o arrebatamento que ainda está para acontecer. Desses 2000 anos de igreja cristã, nós podemos identificar virtudes e defeitos destas 7 igrejas que eram igrejas reais na época em que o apóstolo João escreveu as cartas. Agora, se você está vivendo de aparência espiritual, tem uma boa notícia para você. É que Jesus pode mudar essa situação. Ainda há tempo. A trombeta não tocou ainda. Então, ainda há tempo. E Apocalipse 3,6 deixou claro que nós lemos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é para a gente vigiar, meu irmão. Não é para acusar ninguém, não é para apontar o dedo para ninguém, é para fazer uma autoanálise, olhar lá para dentro. Eu estou fazendo no automático, estou fazendo só de aparência, ou de fato eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, eu tenho prazer em contar com o nosso irmão aí que está nos visitando, né? Não se envergonha de falar o que ele era e o que Deus fez na vida dele. Isso é um testemunho de vida, é o que mais vai marcar, principalmente quem conhecia o irmão antes da conversão genuína. É o que o Senhor espera, uma conversão genuína, mudança de vida. Não é aparência, mas sim algo que as pessoas podem notar que a gente é uma nova criatura. Viver todos os dias em novidade de vida, não de glórias do passado. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade e que o Senhor possa continuar ministrando nos nossos corações dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Pastor, entenda aqui que a igreja aqui começou a viver de aparência. Isso não foi de uma hora para outra, né, pastor? Então, a gente aqui também, quando a gente está limpo, a gente tá limpinho e a gente não cai na lama de uma vez só, né? Parece uma manchinha, parece uma sujeirinha aqui, e a gente vai deixando, né, de lado, né? Eu vejo aqui também, a gente tá limpo, a gente tá com Deus, aí faz um pecado aqui e fala, não, isso não tem nada a ver, aí tem um outro pecado aqui. Aí chega uma hora aqui que a gente tá, que nem aqui a narração aqui da igreja, né? Fica com uma aparência. E aí a gente tá meio que batendo o cartão na igreja, né? O pastor colocou muito bem, eu vou porque o irmão Ricardo vai, senão eu não... Eu vou porque o irmão Osni vai pregar, eu vou porque não sei quem, senão fica pegando no meu pé, né? E aqui, irmãos, acho que cada um precisa ver a vida de cada um aqui e entender mesmo, né? O pastor colocou aqui, não é para cobrar ninguém, não é para colocar, né, defeito ou acusar ninguém, mas é um alerta aqui, né? Um alerta super importante para a gente sim entender o que a gente está fazendo na obra do Senhor, né? Espero aqui que todos os irmãos aqui que entram aqui estão na bênção, estão em oração também. Então, é uma palavra aqui de exortação para a gente aqui ou levar para outro irmão, para a gente usar aqui até para o nosso dia a dia, mas é um ponto importante aqui mesmo que o pastor bem lembrou. Fique à vontade aqui, tá, irmão, se comentar também. Irmão Valdemir, que entrou aqui hoje, a gente sempre, depois da palavra, tem um
um momento aqui da gente poder falar também. Então, se tiver algum comentário, quiser trazer alguma experiência de vida aqui, fique à vontade também, tá, irmão? Irmão, experiência de vida como eu falei, irmão, a minha vida é um milagre, né? E como eu falei, os irmãos aí não tenham vergonha nenhuma de falar de onde eu vim, do que eu era, o que Jesus fez na minha vida, né? E eu falo mesmo para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ele tem poder para fazer, né? Meus avós eram assim, meus pais eram assim, e aí era uma geração, era passando de geração para geração. Estava até falando com o irmão Antônio e falei, rapaz, eu venho de uma casa onde são 5 irmãos. Minha mãe é analfabeta, meu pai sendo analfabeto, e eu sou o caçula da família. E assim, eu era o mais, vamos dizer, fanfarrão, né? Beberrão e tal. Eu falei, depois que o Senhor tocou e falou, chega, agora vem para ser minha testemunha. E eu, falando com Deus nas madrugadas, que eu gosto muito de falar com Deus nas madrugadas, eu fico perguntando a ele por que eu, né? Por que não meu irmão mais velho, que não era de farra, família? E eu não entendia isso. Aí depois que eu vim entender, né, que o meu irmão Lázaro, o saudoso irmão Lázaro, tinha um louvor que falava sobre isso, que está escrito na Bíblia que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí, é assim, irmão, que Deus trabalha. Ele traz à existência aquilo que não existe, né? Ele faz tornar possível o que é impossível para nós, seres humanos. Ele mostra que é possível, basta a gente ter fé, a gente acreditar e confiar nele. E aí, depois que eu fui apresentado a esse Deus maravilhoso aí, ele limpou minhas vestes. Na verdade, me deu vestes novas, né? E aí comecei uma batalha espiritual, né, irmão? Porque a batalha era dentro de casa. Minha mãe não aceitava, meu pai não aceitava, meus irmãos não aceitavam. Falava que filho de Pemba, Pemba é, e que eu estava lá só de passagem, que logo eu iria voltar. E aquela batalha dentro de casa e tal. Mas eu nunca desanimei, irmão, sabe? Mesmo sendo afrontado pelos próprios da casa, nunca desanimei. Ia aos montes, passei aí aos montes, a participar de propósitos na igreja. Porque, irmão, quando a gente anda nesse mundo cego, né? Não sei se os irmãos já vêm de berço evangélico. Como o pastor falou aí, cada um tem uma vida, né? E ali eu me via sozinho, afrontado pela própria família. E eu comecei a buscar em Deus, irmão. Buscar em Deus. E como eu estava falando, a gente que anda nesse mundo, a gente tá cego, tá surdo. Eu costumo dizer que a gente tá como um zumbi andando para um precipício, né? E quando Deus toca, Deus tira aquela venda dos nossos olhos e a gente vê o precipício para o qual nós estamos indo, e os nossos entes queridos também estão indo no mesmo caminho, só que algo diferente aconteceu. Os seus olhos foram abertos. Então aí você começa, pelo menos eu comecei a correr
Quer dizer, Senhor, não deixa que eles vá por esse caminho. Da mesma forma como o Senhor me libertou, como o Senhor tirou a venda dos meus olhos, tira deles também. Porque quando a gente ama, irmão, a gente não quer que os nossos... A gente, na verdade, nós cristãos, a gente não quer que ninguém vá para o precipício. Que dirá os nossos entes queridos, né? Nossa parentela, que a gente tanto ama. E ali eu comecei a buscar em Deus. E se foram 6 anos, irmão, numa batalha e tal. E ali eu comecei a um pouco que desanimar na fé, né? Não via o agir de Deus, o mover de Deus. Eu comecei a desanimar e foi nesse momento que quando eu comecei a desanimar, já não fazia mais os propósitos. Eu até orava por eles, mas as palavras eram tão contrárias que eu comecei a esfriar, vamos dizer assim, esfriar um pouco na fé. E aí foi nesse momento, irmão, que Deus converteu minha mãe, minha irmã, minhas 2 irmãs e meu cunhado. Deus não trouxe só um, Deus trouxe 4 de vez. Ah, irmão, aí a fé foi lá em cima. E aí eu pulei igual um novilho solto no meio do pasto, dando glória a Deus. Ah, irmão, quando eu vi minha mãe pegar aquele monte de imagem, de porcaria, montar ali 5 caixas e levar para a igreja, entregar ao pastor, e logo em seguida ela descer as águas. Ai, irmão, aí a bateria foi lá em cima, chega me arrepio. E aí eu glorifiquei o nome do Senhor. E tô aí, irmão, na batalha. A batalha continua. Ainda tem meu pai que tá lá relutante, meus irmãos. Mas eu creio, irmão, que Deus vai tocar neles. Eu oro a Deus direto que... Até me emociono, sabe, irmão? E não permita que nenhum deles dê essa sepultura sem entregar a vida a Jesus, né? Porque a Bíblia diz que ali vai haver choro e ranger de dentes. Não é isso que a gente quer para as pessoas que a gente ama. Verdade? Aí tô aí, irmão. Glória a Deus, irmãos. Louvando e Testemunho adorando. bonito, irmão. Glória a Deus. E no final a gente ora aqui, tá, irmão? Aí a gente coloca aqui o nome dos seus familiares aqui também, né? Vamos orar assim, né? Todo mundo tem aqui ente querido que não conhece a bênção que a gente tem, né? A glória que a gente tem, a felicidade que a gente tem. E a gente tem dia que ficar triste mesmo, né, irmão? Porque às vezes a gente fala, você quer um presente? Eu quero, né? Aí quando você vai falar assim, você quer aceitar Jesus, a pessoa não quer, né? Você quer escutar uma palavra, a pessoa não quer, a pessoa está sofrendo por dentro, mas não aceita, né? E dá vontade de pegar, abrir a cabeça e falar, cara, aqui tá, é isso que você precisa entender, e a pessoa não entende. Mas é o poder de Deus, né, irmão? O irmão comentou bem aqui, quando o Espírito Santo tocar, né, não vai ter imagem, não vai ter obra do maligno, não vai ter nada que vai segurar, vai converter a pessoa e vai trazer ela para Jesus, como aconteceu com todo mundo aqui dentro, né, irmãos? É inexplicável o sentimento que a gente tem e do poder que a palavra, né? É inexplicável pro pensamento humano, mas o Espírito Santo toca e faz a obra por inteira. Eu creio. Amém, amém. A gente ora no final aqui, viu, irmãos? Aí a gente coloca aqui o nome dos irmãos, dos parentes também, e a gente ora assim. Glória a Deus. Eu vi a cara do Marquinho aí, Marquinho. Felicidade, né, irmão? Né? Então, Marquinhos, a bênção aqui mesmo. A sementinha foi plantada lá em 2003, 2004, por ali, né? A sementinha foi plantada. E hoje ela tá dando frutos aí, ó, na glória de Deus. Ai, irmão, o que Deus tem feito na minha vida é tremendo. Um jovem lá da roça, olha, tá falando com o Toninho, um jovem lá da roça. Acostumado a plantar e trabalhar lá na lavoura, plantando mandioca, tirando leite.
sabia nem o que era marinha. E aí um belo dia acha um panfletozinho lá no chão, no caminho, naquela estradinha que ia pra escola. Panfletozinho do aprendiz de marinheiro. Ah, rapaz, Deus é tremendo. Eita Deus. Amém, Só Ele irmão. mesmo. Amém. Só Glória a Ele mesmo Deus. para alcançar lá atrás das malhadas. Amém. Irmãos, Você mais sabe alguém? Osni, Marquinhos, fica à vontade aí, Marquinhos. Conta aí da benção aí, Marquinhos. Fala aí do irmão aí, ó. Glória a Deus, irmãos. Eu, assim, muita gratidão a Deus. E essa mensagem, né, de hoje, a palavra ela se renova, né? E Deus ele vai montando, né? Quebra-cabeça. Deus vai nos levando além, vai nos conduzindo, né? Esse confronto, né, essa exortação dessa mensagem, né? Para que possamos o que dar continuidade, né, aos atos dos apóstolos, né? Agora somos nós. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. E estar ouvindo, né? Estar vendo, né? Eu vi o Valdemir, né? Não é ninguém que falou, né? Quando você... Eu já ouvi falar muito dele, a gente já deu uma interagida por telefone, mas assim, de você ver com os seus olhos, assim, esse poder transformador que Deus, né, ele faz com o ser humano, assim, é algo que nós devemos glorificá-lo, ser grato. Eu lembro que ao chegar no navio, né, no NDD Rio, eu já tinha tido uma experiência antes em um outro navio, errante, rebarbado, sentia o chamado, sentia ali o toque do Espírito Santo de Deus, mas relutando por questões, né, individuais, de idade, de querer viver do meu jeito, da minha maneira, tô novo. Para Deus, irmãos. Eu relutei por anos e por 2 anos e 8 meses, o primeiro navio que eu servi, tinham vários irmãos que pregavam a palavra, convidavam. Eu ouvia a palavra, mas não ia nas reuniões, né, no mundão. Só, né, Deus sabe, né, quantidade de livramento, de lugares que Ele teve misericórdia e compaixão. Mas aprove ao Senhor, né, ter misericórdia ao ponto de me resgatar e me deu a oportunidade de ir para esse outro navio onde eu conheci esse abençoado. Aí ali eu já estava posicionado. Meu Deus, eu vou viver uma restituição aqui. Aquilo que eu não fui, obrigado por essa oportunidade. Não sei a quantidade de homens de Deus, não sei do navio, mas eu sei que está chegando um com um coração desejoso em que o teu nome ele seja engrandecido. Que haja luz, que haja a tua presença. E foi assim um período muito especial da parte de Deus, que ali eu cresci muito espiritualmente. Vi o agir de Deus assim de uma forma grandiosa naquele navio. E depois do período que eu fiquei, que tem o Valdemir e tem outros também que eu fiquei sabendo também de conversões, as conversões que eu vi no navio também, né? Pessoas também improváveis. Valdemir vai lembrar aí do Josué, na época, aquela época nossa do Josué, e, e pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de estar trazendo a mensagem no dia que o Josué, né, um dos mais improváveis do navio, tomou a decisão de entregar a vida dele para Jesus. Então, assim, realmente eu pego essa palavra, do viver de aparência. Não, Senhor, né, são testemunhos, isso faz parte da minha história, mas Deus tem muito mais. Eu entendi a mensagem, eu captei a mensagem, que por intermédio das nossas vidas, né, não somente a nossa família, irmãos, é por onde passarmos, brilharmos, salgarmos, verdadeiramente, né, sermos, né, a resposta que as pessoas estão e não estão encontrando. Não vai ser o anjo que vai vir, irmãos. Jesus já veio, já pagou um preço, está às portas do seu retorno. Então agora a ação, a atitude, somos nós que temos que vencer, nós que temos que pagar o preço, nós que temos que orar, nós temos que pregar.
esse privilégio foi dado para nós. Tá bom? Agradeço a oportunidade e estou feliz, né, com o testemunho do meu irmão e a palavra aí ministrada, me senti confrontado e vamos continuar. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, isso aí é a visão, né? Jesus visionário que viu isso. Então, é chegar esse tempo para a gente estar atento e estar ligado aí para ouvirmos mais testemunhos. Amém, Marquinhos, amém. Nós somos o sal da terra, irmão. A gente tem que trazer sabor para esse mundo aí. Deixar resplandecer a luz de Cristo. Ganhar esse mundão aí para Jesus. Todo ele. Vamos ganhar todo ele, irmão. Todo ele. Vamos saquear o reino de Satanás. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quase cheguei para pedir oração pelo país, viu? Amém, Dedé. Amém. Que Irmão maravilha. Valdemir, E hoje o grupo parece que está animado, parece que todo mundo com o Espírito Santo está no rosto de cada um, assim. O Marquinhos, você estava falando assim, parece que estava quase pulando do celular. Que maravilha, que bom, rapaz. Amém, Nós Dedé. temos essa responsabilidade de passar essa palavra, para as pessoas à nossa volta, para os nossos descendentes. Nós temos uma grande responsabilidade com nossos filhos, netos, passar essa palavra adiante, não deixar que ela morra, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, e sempre manter essa alegria. E, Osni, meu irmão, aí depois eu faço aquele comentáriozinho lá no YouTube. Amém, Dedé. Depois assista a gravação aqui, Dedé. Foi bênção, viu? Com certeza, beleza. Está sendo bênção, né? Ah, com certeza. Tá Amém, muito amém. bom. O irmão Valdemir, o Dedé é do Rio Grande do Norte, aí ele que eu comentei aqui, que tem pessoal de todo o Brasil aqui, tá? Isso é uma bênção, essa reuniãozinha online aí, Amém, né? amém. Faz no nosso país, vai unindo aí as pessoas de cada estado, é bacana pra caramba, muito bom. Amém. Osni, Goulart, fica à vontade aqui também, tá? Uma opinião rapidinha, falar rapidinho. Vou lá. Fala. Falar aqui um comentário rapidinho, aproveitando essa alegria que até que o José comentou, né? O pastor Carlinho falou aqui a respeito no versículo 3:3, né? Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, né? Pois do que tens recebido. Como o próprio Valdemir salientou, destacou, ele lembrou o que ele recebeu. Ele falou que foi um papelzinho no chão, coisa assim, e o Antônio estava lá naquela cabine orando. Gente, aí quando comentaram assim, nós e naquele tempo a igreja esvaziava, e agora, olha, gente, como não se alegrar em ver vidas transformadas? Como não se alegrar em ver pessoas que estavam caminhando para um abismo, como o próprio Valdemir falou, da família, que eu tive um testemunho muito parecido com o do Valdemir, né? Valdemir, né? Como não se alegrar com isso? O que faz uma pessoa deixar de ir à igreja ou deixar de acreditar depois de escutar um testemunho desse? Então, como a gente sabe que essa mensagem vai a outras pessoas, então quero me dirigir aos mornos, né, que está lá na 7ª carta. Como é que pode ser alguém morno, né? E como o próprio pastor falou a respeito de estar parado na beira do caminho? Não, porque o morno, ele já fez há 10 anos, o morno, ele já cantou, o morno, hoje em dia ele vive da glória, o morno, porque eu já fiz. Isso é morno, e o morno não vai a lugar nenhum. Na 7ª, o morno vai ser cuspido fora, e ponto final. Às vezes a gente está brincando aqui, não, vamos tacar fogo, mas gente, é assim mesmo, temos que tacar fogo todo dia. Como é que você pode andar com Cristo e o cara ser morno? Como é que pode o cara dizer que é crente e não tem vontade de participar do corpo de Cristo? Aí eu fico pensando assim, como é que ele vai fazer no céu? No céu tem que falar com Jesus, no céu tem que falar com os irmãos. Ou ele acha que vai ficar no céu falando sozinho?
Ou seja, o cara, em vez de acreditar, mas né, em vez de o cara acreditar o que está escrito, ele fica dando ouvido. Aqui está dizendo, cara, ouve, lembra-te, é lembrança, lembra que tem recebido e ouvido e guarda. É isso, a receita de bolo, essa é a chave da saída. E tem gente que escuta um testemunho e diz, ah não, mas pô, é que com o Valdemir e tal. Gente, me desculpe o termo que eu vou usar, mas isso é pessoa incrédula, é o crente incrédulo, é um crente falso, é um crente mentiroso, é um crente que finge ser crente, mas não é crente. Que eu sempre rebati isso em todo lugar. Olha, é muito fácil dizer, o artista chega, não, eu sou crente. Crente de quê? Como eu citei aqui, acho que foi Lucas, eu não lembro, acho que foi Lucas, que até o editor botou aí, né? Rapaz, se em 3 anos você não der fruto, rapaz, tá lascado. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara, nós temos que dar fruto, temos que ser sal da terra. Se você não for sal, só serve para ser pisado. Se você não for luz, não serve para nada. É isso que é o brilho, isso que é alegria, isso que é viver o Evangelho. Ver Valdemir ser transformado, ver um grupo de um navio transformado, dentro do metrô transformado, dentro de um trem transformado. A vez que nós comentamos aqui na época da pandemia, o pessoal em Caxias prega dentro do trem, até que o Antônio falou sobre isso na época. Né? É isso que as pessoas vivem em nós, o brilho de Jesus em nós. Como é que as pessoas não podem ser tocadas? Infelizmente, nós vamos bater de frente, não sei bater de frente, mas encontrar pessoas de nossas famílias, até dentro da igreja, que não creem no Evangelho. Essa que é a verdade. As pessoas fazem tudo para não crer, se esforçam para não crer, porque o Evangelho é claro. Se você ouviu, se você botou em prática, se você se arrependeu, você será tocado. Parabéns, Valdemir, pela vitória na sua família, pela sua transformação de vida. Parabéns pela mensagem de hoje, que os mornos nas igrejas, os mornos que nos cercam, acordem, porque não vai entrar no céu não sei o que digo. É a 7ª carta que diz que os mornos serão vomitados. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Irmãos, 1 minuto para as 10. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Dori, Goulart? Goulart, espero você sábado lá, hein, irmão? Se puder ir, sei que é aniversário da sua esposa, mas se puder ir, compareça. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quer comentar Amém. alguma coisa, Ricardo? Não, né? Amém. Irmãos, algum pedido de oração aqui para a gente orar? Eu começo aqui, tá? Pastor, coloca a Débora aqui no pedido de oração aqui, tá? Domingo a gente estava para sair do culto aqui, bateu uma canseira, bateu uma palpitação aqui no peito, a gente correu para o hospital lá, mas graças a Deus não era nada, né? Agora está fazendo uns exames aqui para acompanhar, mas acho que bateu a canseira aqui também, né? Então, coloca aqui o nome da Valorosa aqui na oração, tá, pastor? Maravilha. Eu peço oração também para uma menina, separou há pouco tempo e está meio complicada a vida dela, depressão, alguma coisa, o nome dela é Rafaela. Peço oração para ela, tá? E como eu já até falei, em ritmo de brincadeira, pelo Brasil, mas é sério, né? Temos que orar pela nossa nação e também pela nação, pelo aquele país lá, Israel, que todo mundo quer tirar ele do mapa, né? E vamos pedir oração por essa nação também. Amém? Amém. Mais alguém? Tem algum pedido? Eu quero pedir oração para um primo. O nome dele é André e ele fez alguns dias cirurgia de apendicite, só que deu algumas complicações, ficou um período internado, depois recebeu alta e precisou ficar internado novamente. Servo de Deus, a esposa também, aí para a gente estar ajudando eles aí em oração, aí, em nome de Jesus, vai ser para a glória de Deus. É isso aí. Amém. Vamos orar pelo André. Pastor,
Eu queria pedir oração pelo seu Pedro e o Teiro e Dona Antônia também, aquele casal de idosos também, que ela não está muito bem. Vamos orar assim, Lorival. Não esquecendo o pastor do Bruno, do Lúcio, da Giane. Eu queria também colocar para que o grupo orasse pelo nosso culto de sábado e pelas aquelas pessoas que vão se batizar. Eu estou acompanhando de perto a batalha, mas em nome de Jesus vão todas descer as águas. Amém, amém. Bem lembrado, Ricardo. Mais alguém, irmãos? Se puder colocar meus familiares aí, pastor. Só o nome do meu pai mesmo, é o mesmo nome meu, Valdemir também. Eu agradeço em nome de Jesus. Com certeza. Você comentou, né, Marquinhos? Você falou já, né? Boa. Amém, pastor. Vamos orar, a gente encerra aqui. Vamos, sim. Vamos orar pela Renata também, que ela está bem, que está com câncer, estado bem difícil, ela está bem desanimadinha, a gente tenta falar com ela, ela não atende, a gente manda recado, ela também não responde. Então, a Renata, que é uma jovem, relativamente jovem, e cresceu na nossa igreja, agora já é casada e tudo, mas ela está com câncer, já se esparramou no corpo, e está lutando. Então, a Renata, lembre-se dela, porque eu sei que Deus tem planos e propósitos, né, Renata? Amém. Então, vamos orar? Aí a minha tia Adelina também, porque ela teve um pequeno AVC e está melhorando, mas vamos orar pela recuperação. Vamos orar então, irmãos. Senhor amado, Pai Deus poderoso, muito obrigado a Deus por esses momentos especiais que o Senhor nos concedeu, de mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um tempo separado que temos, ó Deus, de estarmos compartilhando a Tua palavra, experiências, intercedendo uns pelos outros, porque isto é precioso. O Senhor nos motiva a orarmos, a intercedermos, a clamarmos, a confiarmos, esperarmos com fé, com confiança, não duvidando, mas crendo que o Senhor é o mesmo e que tem todo o poder. Oramos, Senhor Jesus, pela Débora, que não passou bem. Coloca as tuas mãos de poder, restaura, cura, liberta, renova as suas forças, que todo mal desapareça, Senhor, que esse organismo possa estar bem, para glorificar, como ela sempre faz, glorificar e exaltar o teu nome. E com ela toda a família, Senhor, esteja abençoando o crescimento dos meninos, também da Sofia, Senhor, todos eles, esteja guardando, abençoando, sustentando, renovando as forças dos teus servos. A Rafaela, Senhor, que está com depressão, clamamos por esta jovem, Senhor, por esta vida, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que liberta, que tem o poder para curar. E nós podemos clamar e confiar e esperar com fé, com confiança, na certeza que a tua misericórdia alcançará. Senhor, também o Brasil, Israel, essas nações, Senhor, o nosso país que está nesse caos político, econômico e social, liberta esta nação desse jugo maligno. E também Israel, a tua palavra nos ensina para que haja paz dentro dos seus muros. E também que nesse período da graça, Senhor, Israel possa se render a ti, porque sabemos que o Senhor tem planos ainda na vida deste povo, pelo qual veio a salvação à humanidade. Que haja paz dentro dos seus muros. O André, Senhor, o primo do Marcos, essa cirurgia que ele fez, que não deu certo, vira e mexe, ele volta, põe as tuas mãos. O Senhor é o médico dos médicos, é aquele que pode intervir, que pode operar e libertá-lo de vez, em nome de Jesus, nós clamamos. O Senhor Pedro, a dona Antônia, Senhor, aquele casal de idosos, nós colocamos no teu altar. Senhor, tu és Deus de milagre. Opera, Senhor, com o teu grande poder. E nós vamos continuar clamando, Senhor, esperando e confiando, e para a glória e honra do teu nome. Oramos pelo Bruno, a Giane e o Lúcio. Senhor, põe as tuas mãos, tanto o Bruno quanto a Giane, as dificuldades que eles têm em se locomover, ó Pai, em fazer as coisas necessárias. Tenha misericórdia e compaixão, Senhor. E o Lúcio, dá vitórias na vida dele, Senhor, na sua família. Fortalece, sustenta debaixo das tuas potentes mãos. O culto de sábado, Senhor, que nós teremos para a glória do teu nome, que o Senhor possa receber esse culto, que as pessoas possam estar dispostas, desejosas em cultuar, louvar e bendizer o teu nome.
esteja abençoando o Osni, que vai trazer a palavra, cubra-o com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, que ele continue sendo esta bênção para a glória do teu nome. Oramos para aquelas pessoas que vão se batizar. Senhor, fortalece, não permita que o inimigo venha tirá-los dos teus caminhos, mas que eles permaneçam, Senhor, que testemunhem aquilo que o Senhor fez na vida deles, descendo as águas batismais, se firmando cada vez mais nos teus caminhos, é o nosso pedido. Os familiares, Senhor, do Valdemir, principalmente o seu pai, esteja abençoando toda esta família, guardando, protegendo, renovando, Senhor, que possamos ouvir muitos testemunhos como o de hoje, para glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, clamamos pela família dele e pelas demais famílias aqui representadas também. Que o Senhor possa usar de misericórdia e compaixão com aqueles que ainda não são convertidos, alcançando-os e trazendo aos teus pés. Oramos pela Renata, Senhor, que está bastante abatida com a situação que ela se encontra, debilitada, mas o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor, para ti nada é impossível. Então nós vamos continuar apresentando no trono da tua graça, sabendo que o Senhor pode restaurar e que isto seja para louvar e bendizer o teu nome. E a minha tia Adelina também restaura completamente a sua saúde e não fique nenhuma sequela, que seja para a glória do teu nome. Dá-nos a todos uma noite de paz, tranquila, de repouso, e também o restante da semana na direção do teu Espírito Santo, que te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Irmão. Abraços, Ricardo aí, Osni, Amém, Dedé. Vanderlei. Deus abençoe a todos Pastor aí, tá bom? Carlinho, Deus abençoe, Dedé. Marquinho. Conhecê-los. Que maravilha, que maravilha.